Obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Ao Sr. Deputado Luís Ramos, eu acho que há um mínimo de complexo judaico-cristão que perpassa pelo comum dos portugueses e, de facto, não o afeta minimamente, porque Vossa Excelência repudia por completo qualquer responsabilidade do seu partido e do anterior governo na situação dos transportes coletivos, o que não me parece, do ponto de vista intelectual, sequer um exercício de seriedade. O PSD nada investiu, o PSD gerou um modelo que prejudicava o serviço público. Mesmo do ponto de vista financeiro, já lá irei e já o comentarei. O exemplo da Carris é uma afronta intelectual que o senhor faz. Ao senhor deputado, em que modelo é que a dívida histórica ficava por conta de quem viesse a explorar? De que forma, sem degradar a níveis miseráveis o serviço, é que é possível pagar com a operação essa mesma dívida histórica, a dívida essa que resulta exclusivamente da acumulação, e mentiria se dissesse que era só no governo anterior, mas da acumulação de um passivo em que ninguém pagou as obrigações de serviço público. E, de facto, é mesmo uma afronta intelectual quando Vossa Excelência diz que o modelo que foi aprovado e que foi já publicado e promulgado pelo Sr. Presidente da República em decreto-lei é um modelo em que os contribuintes são obrigados a pagar. Sr. Deputado, é tão assim que é exatamente o contrário. É que é mesmo exatamente o contrário e não há volta a dar-lhe. Porque é evidente que a dívida do passado, como aliás nas subconcessões que os senhores tentaram fazer, e não haveria outra maneira, com certeza que essa dívida do passado era paga pelos contribuintes, e a única forma de não prejudicar ainda mais os contribuintes é garantir que não é com a operação do futuro que essa dívida é paga, porque de outra forma o que seria mau tornar-se ainda pior e, como é normal, como em todas as outras autarquias deste país, também a autarquia de Lisboa, como as 6 autarquias onde a STCP presta serviço público, passarão a ser essas mesmas autarquias a pagar as obrigações do serviço público. Sr. Deputado Héler Amaral, sem adjetivos, há uma coisa que é um facto. Sim, seria a nova empresa concessionária a comprar autocarros. Já agora, autocarros velhos, autocarros que poderiam ser a diesel e que, evidentemente, Sr. Deputado, obrigatoriamente a diesel e que, evidentemente, teriam que ser pagos na parte que não estava amortizada no final da concessão e de uma maneira que só prejudicava os contribuintes por razão muito simples. É que o modelo de amortização dos autocarros que Vossas Excelências desenharam é um modelo linear. Ou seja, quando eles viessem a ser pagos, o valor contabilístico que tinha que ser pago era muito maior que o valor real dos autocarros. Ou seja, o modelo que os senhores desenharam, não há volta a dar-lhe, é um modelo que, se quiser, facilita a tesouraria no primeiro dia, mas é um modelo que, mesmo do ponto de vista económico ou financeiro, é desastroso, porque teriam mesmo que ser pagos daquela forma. Absolutamente desastroso. Senhor deputado José Soeiro, quando é que os autocarros começam a chegar à empresa? Como disse, o aviso está aberto, não é uma ficção. São 60 milhões de euros para comprar, ao contrário do que o anterior governo previa, que obrigava a que fossem a diesel e permitia que fossem em segunda mão. São autocarros novos, todos eles a gás ou elétricos. Como sabe, há um procedimento de contratação pública e fabricação dos próprios autocarros que também não acontece num estalar de dedos. As empresas estão já a preparar esses concursos. Quero acreditar firmemente, e desejarei que assim seja, porque aí não há nenhum problema de falta de capacidade financeira para que isso aconteça, que ao longo do ano de 2017, alguns desses autocarros cheguem à empresa. Qual é o período de tempo? São 3 anos, 2017 a 2019, mas certamente ainda durante o ano 2017 eles começarão a chegar às empresas. E o modelo da STCP, Sr. Deputado, com todo o respeito, é o modelo que nós desenhamos, é o modelo que mais defende exatamente a estabilidade da empresa e da própria dimensão da rede. Porque a partir do momento em que passa a ser operador interno da área metropolitana do Porto, não tem limitações para que essa mesma rede seja estendida. Porque as antenas, como assim se chamam, as linhas fora da própria cidade do Porto, que estavam a ser contestadíssimas na forma como foram atribuídas à STCP pela Antrope com o despacho do anterior Secretário de Estado, Sérgio Monteiro,
com este modelo fica completamente sanada, porque passa a ser evidente que fazem parte da rede STCP e, por isso, repito com muita convicção que o modelo por nós desenhado é o modelo em que se garante a estabilidade dos postos de trabalho e da própria empresa enquanto operador interno da STCP, da área portuária do Porto. A passagem das 3 para as 4 carruagens, com toda a franqueza, são 3, 6, 9 e os múltiplos são múltiplos de 3. Ter 4 carruagens que cabem fisicamente na estação de Arroios obriga a que para 4 carruagens tenha que haver 2 unidades motoras e não faz sentido que isso aconteça. O serviço poderia ser marginalmente melhorado na linha verde, mas de facto perdia-se muita capacidade de tração na própria rede completa de metro e por isso não o faremos, não por qualquer embirração, mas porque não temos a mais pequena dúvida que se o fizermos não vamos ter qualquer melhoria, muito pelo antes, pelo contrário, vamos ter uma pioria. E por isso reafirmo o nosso compromisso, um compromisso de uma estrada que certamente não é uma estrada feita só com rosas, mas onde o ano de 2017 vai ser mesmo um ano de viragem. E no que eu digo relativamente à Transtejo e à Soflusa, já o reconheci, é em todas as empresas que tutelamos, aquelas que têm um orçamento mais esmagado, onde muito tem que ser feito no domínio da manutenção. Repito, em 2015, 3 docagens feitas, em 2016, 10 docagens feitas, mas o número ideal são 15 docagens, porque se temos mais ou menos 30 navios e o certificado de navegação vale por 2 anos, a conta é muito fácil de fazer, mas fizemos de facto uma aproximação muito grande àquelas que são as nossas obrigações e continuaremos a fazer, mormente agora que temos uma administração completamente focada naquilo que são a gestão destas 2 empresas e com ganhos que, repito, apesar de serem de muito recente data, passar de 32 supressões em 15 dias na última quinzena do ano passado para 9 na primeira quinzena deste ano, é sem dúvida um salto qualitativo expressivo e que garante, não é conjuntural, embora evidentemente que quando fomos ver o horário em que estas 9 supressões aconteceram, se calhar não foi numa hora morta às 4 da tarde, foi numa hora de ponta e afetou um número significativo de pessoas. Mas, iniciando o encerramento, dizer que se parece evidente a importância de discutir aquilo que são estas 6 empresas de que falámos, era extremamente redutor centrar essa discussão apenas nestas mesmas empresas que, em conjunto, não representam mais do que 1/3 de todo o setor. O transporte é responsável em Portugal por 25% das emissões de CO2, valor que, aliás, é muito comparável a outros países da União Europeia. E num desafio global de combate às alterações climáticas, do qual Portugal indesmentivelmente está na liderança mundial. Uns quiseram ir além da Troika, o nosso objetivo é estar na linha da frente do cumprimento do Acordo de Paris. Reduzir emissões significa, sem dúvida, melhorar a eficiência do transporte e promover junto a populações soluções de uma muito maior sustentabilidade. Temos bem presente que os transportes representam 15% do custo do orçamento das famílias, que é a maior despesa logo a seguir à habitação. É por via do sistema de transportes que a maior parte de nós acede ao emprego, à educação, aos serviços públicos. Garantir a acessibilidade em todo o território deve ser, por isso, um fator de particular atenção para todos nós. Está muito ruído na sala, peço às senhoras e senhores deputados para permanecerem mais em silêncio para ouvirmos a última intervenção do Sr. Ministro. Muito obrigado. Pode continuar, faz favor. Promover essa acessibilidade, privilegiando o transporte público e criando alternativas reais à utilização do veículo próprio baseado em modos coletivos e partilhados é uma das formas mais rápidas de reduzirmos o custo dos transportes e, com isso, aumentar o rendimento das famílias. Senhoras e senhores deputados, não desvalorizamos nenhum dos problemas com as carruagens avariadas no metropolitano de Lisboa. Com certeza que é um facto importante que temos que discutir, mas discutir a empresa é, de facto, fazer mais do que isso. E, por isso, convido-os a refletir com o Governo sobre o quadro geral, o quadro que interessa aos lisboetas, mas também aos portuenses e a todos os outros habitantes metropolitanos e no resto do país. A política do Governo é, inequivocamente, dar prioridade às pessoas. Isso significa
que queremos que todos tenham acesso ao transporte público e que estamos empenhados em apoiar essa decisão, a começar, naturalmente, por quem mais precisa. Por essa razão, alargámos o passo social mais a todo o país e vamos recuperar o Sub-23, por sugestão gerada neste mesmo Parlamento, sem condição de recursos a nível nacional, permitindo aos jovens um acesso ao transporte público em condições mais competitivas. Mas também pensamos nas famílias. Com o Orçamento de Estado de 2017, as famílias passam a poder reduzir 100% do valor de IVA nos passes, ou seja, 6% desse valor dos próprios passes. O transporte público fica assim mais barato e mais acessível para todos. Com estas decisões, aumentamos de forma significativa o apoio do Estado ao setor e, ao contrário do passado, a todo o país. Também sabemos que temos de fazer diferente. E para fazer diferente, teremos que criar soluções diferenciadas e atores diferenciados. É por isso que a nossa política se foca em dar prioridade à inovação. A pensar na descarbonização, retomamos o caminho da mobilidade elétrica, potenciando não só a aposta de Portugal nas renováveis e, portanto, em soluções de transporte de reais emissões zero, mas também potenciando aquela que é inequivocamente a mobilidade do futuro, com custos operacionais cada vez mais competitivos. Ainda no domínio da descarbonização, um dos maiores apoios públicos às frotas de transporte rodoviário alguma vez lançado em Portugal e do qual já fui falando ao longo das minhas intervenções. 60 milhões de euros servirão para colocar em todo o país mais de 500 autocarros novos e todos eles com alta performance ambiental. A pensar nas zonas de baixa densidade, criámos a regulamentação do transporte flexível. Com esta regulamentação, é possível, com um custo muito baixo, como já o fazem hoje concelhos como Mação, Sardual, Abrantes, levar o transporte público à população que vive em zonas isoladas, criando acessibilidade, promovendo a inclusão. A pensar nos centros urbanos, abrimos portas à inovação. Enviamos para esta Casa aquilo que consideramos uma regulamentação moderna que protege os consumidores, protege os trabalhadores, impõe obrigações sem privilegiar classes. É uma forma de oferecer novos produtos que as pessoas inequivocamente procuram. Mas, senhoras e senhores deputados, precisamos de atores diferentes, precisamos das cidades, dos municípios, dos autarcas. A política deste Governo é aqui também inequívoca e descentralizar é uma palavra da maior relevância. Por isso, incorporamos no Orçamento de 2017 a dotação necessária para o Fundo de Transportes e temos o IMT a trabalhar de forma ativa na capacitação destes atores municipais e supramunicipais. Não vos escondo que esta é uma das nossas reformas mais ambiciosas e sentimos que, apesar de exemplos como os que chegam, por exemplo, da área metropolitana do Porto, este é um tema que ainda não mobiliza a generalidade dos autarcas do país. Não acreditamos que o Governo ou o IMT, a partir de Lisboa, saibam qual é a carreira que falta na Ericeira, em Bragança ou em Lagos. São os autarcas e as comunidades intermunicipais que o saberão. São eles que conseguem, com os poucos recursos que todos temos, fazer melhor. E convido-os a todos vós, acreditando neste processo de centralização, a trabalhar com o Governo para concretizar esta reforma. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro João Pedro Matos Fernandes. Passamos agora à última intervenção deste debate, do